Olá! Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que pouco se fala e muito acontece na relação adulto-criança. Quando as nossas crianças costumam mostrar algum tipo de interesse, algum tipo de vontade, o que costuma acontecer? Vamos pensar um pouquinho sobre você, sobre a sua infância. Como que era todas as vezes que você mostrava alguma novidade que você descobriu? Quando você chegava assim, mamãe, papai, olha que legal, né? E mostrava alguma coisa, olha aqui que eu sei fazer. Toda criança faz isso, né? Mamãe, olha, e pula, e depois faz de novo, mamãe, olha, e pula. E o que acontecia, né? Como que era a reação desses adultos que estavam com você ali? Eles se mostravam prontamente, né? Interessados no que você tinha para falar, no que você tinha para mostrar, ou eles nem davam muita bola naquilo ali. Todas as vezes que você mostrava algo que descobriu, como que era a reação desse adulto? Bom, na maioria das vezes acontecia do adulto não se interessar muito bem, ou falar assim, aham, tá, legal, já vi, né? E a criança, ela sente que ela sabe quando o adulto está ou não interessado no que ela está falando. E muitas vezes a nossa atitude como adulto não é intencional de causar algo negativo na criança. Mas muitas vezes a gente está envolvido em alguma outra coisa ou a gente sempre está agindo no automático, nós não temos consciência dos processos que envolvem a infância e da importância, né, da gente saber cada um deles para que a gente não pode as potencialidades dos filhos. E aí a gente acaba que não se dedica àquele momento e não enxerga aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, né? Então, quando a criança ela tem esses impulsos de te mostrar alguma coisa que ela descobriu, de mostrar algo que ela está conseguindo fazer, ou que ela está tentando fazer alguma coisa nova ali, e você fala, ah, não, deixa isso pra lá, não, faz assim, me dá aqui que eu faço pra você, né? Então, todas as vezes que a criança tem esse impulso, né, de evoluir, de aprender e de te mostrar alguma coisa nova, que está empolgada com aquilo, que a criança, ela é naturalmente empolgada com as coisas, quando ela tem esse impulso e a reação do adulto é sempre desmotivado ou de não dar muita bola, de não dar muita atenção, de não querer saber, né? Mesmo que o adulto já saiba daquilo, é lógico, né? Ele tem que se mostrar interessado. Então, quando esse adulto tem esse hábito de invalidar, né, de não dar muita atenção ao que a criança está compartilhando, ao que ela está te mostrando, que ela descobriu, que ela viu, que ela aprendeu, essa criança, aos poucos, ela vai começando um diálogo interno, inconsciente, né? Então, será que isso é realmente legal? Será que é bom mesmo eu ser uma criança curiosa? Será que é bom eu aprender coisas novas, eu querer compartilhar? Será que isso é realmente motivante? Será que é interessante? E a criança começa, aos poucos, a perder o interesse. A perder o interesse de descobrir coisas novas, a perder o interesse de compartilhar as coisas com os pais, porque tudo que ela fala, ninguém presta atenção, ninguém valida, ninguém se mostra interessado. Então a criança vai. Então, esse desejo de aprender, né, de encontrar coisas novas, vai morrendo dentro da criança. E isso é muito perigoso. Essa mesma curiosidade, essa mesma vontade de aprender coisas novas, né, de compartilhar coisas que a criança aprendeu, de estar animado com o que ela está percebendo ao seu redor, de estar animado com algo que ela começou a fazer que ela não conseguia, né? Essa mesma vontade, essa mesma empolgação é a empolgação que a criança vai ter lá na frente quando ela estiver na escola para aprender uma matéria nova, para aprender uma disciplina diferente, né? Para aprender matemática, português, geografia, ciências. É exatamente essa vontade, tá? E quando a gente poda, a gente faz um desserviço para a criança, porque ela começa a ficar desmotivada e ela vai ficando cada vez com menos interesse em aprender coisas novas, porque aquilo parece que é desaprovado pelos adultos, né? Ninguém se mostra interessado por aquilo que ela tá fazendo, que para ela é tão legal, mas que parece que para os outros ninguém se interessa, ninguém se mostra empolgado, né, pelo que ela tá tendo
para compartilhar. Então é muito perigoso, né? Toda criança, ela nasce curiosa. Ela nasce com essa vontade de descobrir coisas novas, com essa vontade de explorar o seu ambiente, né? De descobrir o que está ao seu redor, né? Tanto que a criança, o bebezinho, ele quer pôr o dedo na tomada, ele quer pegar tudo. Da onde que vem isso, gente? É de uma vontade de aprender imensa que está dentro da cabecinha deles, né? Eles vêm programados com essa curiosidade. E muitas vezes o que a gente faz? A gente começa a falar com a criança curiosa, né? Enxerido, a criança quer ver o que a gente está falando, quer participar da conversa, e a gente só podando a criança. E isso é muito perigoso, tá? Isso pode ser muito perigoso. Porque a criança, ela precisa ter essa vontade, é essa mesma vontade que lá na frente também vai fazer com que ela tenha vontade de trabalhar, né, que ela tenha interesse de buscar coisas novas, de aprender. O tanto que é maravilhoso a gente aprender coisas novas, a gente buscar informações, a gente precisa alimentar nos nossos filhos esse desejo de aprender, esse desejo de buscar informações, né, de estudar. É tão importante. É muito importante. E muitas vezes as pessoas que dizem que o adolescente não quer nada com nada, não tem interesse em aprender nada, não tem interesse em estudar, geralmente foi uma criança, né, que passou por essa etapa, que passou por essas etapas aí na sua infância, né, de desinteresse mesmo dos adultos que a rodeavam pelo que ela fazia, ou tudo era não. Quando a criança vai tudo que a criança demonstra curiosidade, né? A criança tá tentando pegar alguma coisa quando ela é pequenininha. E o adulto sempre, não pode. Tudo que a criança vai fazer, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aquilo lá é tão repetitivo, é um uso tão excessivo de não pode, que a criança começa a perder a vontade de explorar. Ela começa a perder a vontade de aprender. E é muito triste quando isso acontece. Né? É muito triste, porque a gente acaba que desconecta a criança da sua própria essência, que é descobrir, que é ganhar habilidades, ganhar conhecimento para formar um adulto daqui a uns anos, né? Ela é curiosa por natureza, então é muito triste quando a gente faz isso. Ao invés, então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, para quando a criança, né, estiver tentando fazer alguma coisa, quando o seu bebê, sua criança pequena, ou que estiver tentando fazer alguma coisa que naquele momento, para você, é um não pode, se pergunte por que não? Por que não pode? E melhor que por que não, você vai perguntar a si mesmo, como pode? Mostre a criança como pode, tá? Seu bebezinho tá querendo pegar uma decoração de vidro da sua casa ou da casa de uma pessoa que você tá visitando, né? Ao invés de falar não pode, a criança, ela precisa encostar. Não tem isso da criança só ver com os olhos. Ela tem essa necessidade de manusear os objetos. Mas como que pode? Eu faço isso muito, eu sempre fiz isso muito com o Augusto, meu filho, desde o início, né? Na casa da minha mãe sempre tem aquelas decorações que são de porcelana ou coisas que são bem perigosas, né, que são quebráveis, e ele tinha muito interesse. Na minha casa eu praticamente tirei tudo para ele explorar livremente, né, não ter nenhum problema de acesso, ele podia pegar as coisas que estavam ao alcance dele. Mas quando a gente ia para lá, geralmente a gente encontrava algumas dessas coisas e ele ficava louco para pegar aqueles copinhos, daqueles drinks, né, pequenininhos, de vidro colorido, então ele ficava doido. Então o que eu falei? Olha, eu não vou falar não pode, que aí eu vou podar a curiosidade dele, mas eu vou mostrar pra ele como que pode. Então, o que acontece? Desde bem pequenininho, eu sentava com ele e falava, você quer ver o copinho? A mamãe vai te mostrar. Pegava o copinho, vamos sentar? E sempre falava, esse copo ele é especial pra vovó. É um copinho bem especial pra vovó e ele pode quebrar. Vamos ter bastante cuidado. Falei isso desde bebezinho pra ele, tá? Desde que ele começou e até hoje eu falo. E é tão interessante que aí a gente sentava, né? Então eu sentava num lugar seguro, então às vezes numa cama ou num tapete, e eu deixava ele segurar, dando todo o apoio ali ao redor dele, só pra ele encostar. E é tão incrível que às vezes ele só precisava mesmo encostar, sabe? Então além da gente evitar podar as potencialidades e as curiosidades boas da criança, né? A gente tá
era tão engraçado que ele só de encostar, ele já matou aquela vontade dele. Só de encostar, pronto, ele já ficava tranquilo. Então, além disso tudo, eu evitava choro, evitava, né, uma série de coisas ruins que poderiam acontecer ali, né, naquele ambiente, só por um detalhezinho de mostrar pra ele. Então, muitas vezes, a gente pode sim, a criança pode sim, você precisa mostrar como que pode, tá? Como que pode? Eu vou deixar um bebê pegar uma coisa de vidro em pé e andar por aí? Não, assim não pode. Mas ele pode sentar no meu colo, ou num tapete, ou numa cama, segurar um pouquinho e olhar? Assim pode, assim ele consegue. Então, vamos parar de podar as potencialidades, vamos entender, não pode, por que não pode? Não pode? Como pode, então? Sempre tem um jeito de que pode, tá? Pense, então, como pode, para você não podar isso e não limitar o desenvolvimento saudável da sua criança, tá? Não limitar a curiosidade dela, a vontade de aprender, a vontade de descobrir, a vontade de pegar em coisas novas, sabe? Isso aí é o que vai lá na frente, é essa vontade, né, de aprender que vai lá na frente dizer muita coisa sobre os resultados da sua criança, dos seus filhos, tá? Então, só continuar aqui, hoje, né, ele tem quase 2 anos. É interessante que quando a gente vai em algum lugar, né, e ele vê que é alguma coisa de vidro e ele quer pegar, o que ele faz? Ele me mostra, né, mamãe mostra o que ele quer, e ele fala assim, sentar. E ele senta e pega, e ele sabe que aquilo lá é frágil. Ele já sabe que é frágil, então tem que ser sentado e com carinho. E as crianças, elas são muito compreensivas. Basta a gente tratá-las com respeito e dignidade e mostrar como que faz as coisas, tá? Ao invés de ficar só no não pode. Mostrar como que faz. É isso, essa é a mensagem de hoje, que a gente possa cada vez mais alimentar a curiosidade das nossas crianças. Quando elas vierem compartilhar alguma coisa conosco, vamos dar atenção, né? Que legal, onde você aprendeu isso? Me mostra. Muito bom. Quando ela quiser saber o que a gente está conversando, compartilha com a sua criança o que você está conversando, né? Se for uma conversa que a criança não possa ouvir, então o seu papel é de ir para um lugar onde a criança não esteja perto, para que ela não possa participar, tá? Porque se a gente está compartilhando o mesmo ambiente, a criança tem esse direito. Ela tem essa curiosidade de saber e é natural e é saudável, né? Então que a gente possa alimentar isso cada vez mais, essa boa vontade de aprender, para que a gente colha no futuro, né, jovens e adultos que busquem, que estejam felizes por buscar informação, que estudem, que gostem de aprender. Essa é a mensagem de hoje. Tchau, tchau!